seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Eu, Dona de Mim. Aqui eu mostro que ser dona de si é ter cada vez mais conhecimento das possibilidades, para que assim você tenha verdadeira liberdade de escolha. E hoje é um episódio muito especial para mim, é para falar da menina dos meus olhos, né, gente? Eu atualmente, assim, que é a minha paixão, que é a fertilidade, é realmente ajudar esses bebês a chegar aí nas barrigas das mamães, né? No ventre dessas famílias que estão tão necessitadas dessa ajuda. E hoje o nome do episódio é A Nutrição e Sua Importância Fundamental na Fertilidade. E eu trouxe alguém realmente assim, que eu fiquei muito feliz, que aceitou o convite. É uma nutri muito especializada em fertilidade. E é uma grande, grande honra para mim ter ela aqui junto comigo para falar. A Josi, né? Então, Josiane Catafesta, muito bem-vinda. Obrigada. Para conversar comigo. A Josi é um currículo enorme, gente, eu vou tentar resumir, tá? A Josi, ela é nutri especialista em saúde da mulher, fertilidade e gestação. Também é nutrifuncional há 20 anos, me ganhou, tá? Porque eu tenho 16, mas, né, isso não significa nada as idades, tá, gente? Mas, enfim, toda essa experiência, né, de 20 anos como nutricionista. Ela é docente em pós-graduação, ela é coautora de livros na área de saúde da mulher e reprodução. Gente, muito obrigada, minha linda, por ter aceitado o meu convite. Eu tô imensamente feliz. Me fala um pouquinho disso, minha gata. Como é que foi essa tua ida aí para esse mundo da fertilidade? Então, há 20 anos eu cuido de gestantes, né? E nessa trajetória eu me vi gestante e após a segunda gestação eu me vi infértil, né? Então, quando a Valentina, minha filha de 15 anos, tinha 2 anos, a gente começou a programar o segundo filho. Só que o segundo filho não chegava, né? Ou seja, eu tinha 29 anos e me deparei com 2 diagnósticos que a gente nem imaginava, baixa reserva ovariana e 2 trompas obstruídas. Ou seja, tentei desobstruir, né, as trompas nesse período, mas me vi encaminhada para fertilização in vitro, que é o que a gente jamais espera com 29 anos, depois de ter tido uma filha, né, no primeiro mês de tentativa. Nossa. Mas, e aí, comecei a estudar cada vez mais, né, porque eu brinco que eu recebia elas todas prontas, né, grávidas. Sim. E aí eu me deparei com um diagnóstico que, poxa, o que a nutrição... Eu sempre acreditei muito, obviamente, na nutrição, mas o que a nutrição pode fazer para me ajudar? E eu me lembro, Melina, na época que eu achava os estudos e eu levava para minha médica da reprodução. O que você acha disso? Ah, pode testar. Vou testar. Ah, o que você acha disso? Não sei, eu vou fazer. E assim foi. E aí foi que aos poucos eu comecei a ver os resultados, não só em mim, que hoje o Antônio está com 9 anos, né? Ah, que lindo. Tive que passar pela reprodução assistida, fiz apenas uma, né, fertilização in vitro e aí está aí essa jornada toda, que eu digo que são aí mais ou menos de uns 13, 14 anos nessa área. Que legal. Sabe que eu sempre digo, às vezes, são essas nossas dores, né? Que nos movem em busca de algo, e eu sempre penso em algo maior, assim, eu tenho essa questão com a fé, assim, bem forte, e eu sempre penso que Deus, enfim, nos mostra onde que a gente tem que ir, né? Qual o caminho? Eu tenho uma expressão que eu digo, às vezes a vida vai nos apertando e nos empurra para o que a gente tem que fazer, você não consegue escapar daquilo, aquelas coisas te tomam de uma maneira, né? Que quando vê, tu pensa, tá bom, Deus, é isso que tu quer que eu faça? Ok, já entendi. Exatamente. Porque a gente às vezes acaba fugindo. Gente, eu conheci a Josi, porque lembra que eu contei pra vocês que eu sou aquela menina obesa lá da infância e passei a vida toda lutando pra manter o peso. Eu praticamente já era quase uma nutri de tanto que eu sabia e trocava de nutri. E aí a Josi eu conheci assim e foi bem legal, tive uma resposta bem legal no tratamento que você me passou. E aí depois eu fiquei acompanhando ela, enfim, essa questão das mídias e tal, mas tu ainda não trabalhava com isso. Não, ainda não. Não, eu lembro que depois ali nas mídias eu vi, ué, agora ela só faz isso. Aí ela mudou de Porto Alegre para Floripa, eu fiquei acompanhando assim a distância, né? O Instagram e as redes, elas nos proporcionam acompanhar as pessoas, né? Independente de onde estamos. Exato. E sabe assim que, na verdade, eu vou te contar um pouquinho, contar para o público também, para quem está nos assistindo, como é que a fertilidade chegou na minha vida. Não foi por uma dor minha, porque na verdade eu engravidei muito tranquilo do meu filho, tem 10 anos, e depois eu não tentei mais, né? Sim. Em função de objetivos de vida, acabou que eu não tentei. E foi através das minhas pacientes, porque o que acontecia?
não queria fazer, não queria ser uma infertileuta, nunca quis. Porque eu nunca quis morar numa cidade grande. E a gente sabe que para você fazer fertilização in vitro, tu tem que ter uma estrutura e tem que ficar num centro grande. Nunca foi um objetivo meu. Então eu pensei, não vou estudar. E quando eu avaliava os pacientes, não conseguia ajudar mais, eu mandava para eles. E aí eu percebia que muitas perdiam, se frustravam. E um belo dia, uma paciente minha de 40 anos falou para mim, tu conhece a doutora Thalita Mello, uma doutora maravilhosa que eu comecei a estudar também através dela, que está ajudando as pacientes e tal. E aí eu, como assim, né? Que ela não fertiliza e ajuda e tal. E eu falei, não, então eu vou pesquisar. E fui atrás e descobri um mundo, né, Josi, de possibilidades, assim, e virou aquilo que a vida colocou de presente para mim. E eu sou hoje apaixonada pelos resultados. Então, ter você aqui para a gente poder falar sobre isso, levar nossa mensagem mais longe. Tu faz teu trabalho no teu Instagram, eu faço meu trabalho aqui, mas o podcast ele tem essa possibilidade da gente chegar um pouco mais, falar por mais tempo. Perfeito, né? É isso aí. Essa é a ideia. Então, assim, na verdade, como é que foi, assim, esse teu despertar, ele começou aí e logo depois que tu passou por essa fertilização, tu já dedicou tudo para isso? Foi isso, assim? Me conta. Foi uma caminhada, né? Não é de uma hora para outra, eu já trabalhava atendendo gestantes e eu comecei, na verdade, a perceber o quanto aquilo que ajudava as minhas pacientes no processo de preparo para uma gestação, levava elas ao positivo mais breve. Então, desde ajustes de nutrientes, de pequenas mudanças de estilo de vida, levavam a respostas mais breves. Ou, nossa, me disseram que eu jamais ia engravidar. E aí, às vezes, eu como nutri me assustava, né? Nossa, mas o que eu posso fazer? E aí a gente fazia as mudanças, ela, tô grávida, como assim? Né? Aí a gente, como assim tá grávida? E realmente são essas mudanças e aí eu gosto de falar, você já deve ter ouvido essa expressão também, né? Que o que leva à infertilidade é o que vai levar à falha na fertilização in vitro, muitas vezes. Então, ir para a fertilização in vitro é muito simplista. Eu gosto de dizer que ela não é ruim de todo, né? Eu sou muito grata, até porque tenho um filho de reprodução assistida, mas para a gente chegar lá, você tem que estar muito preparada. Sim. E esse processo de mudança que a gente promove com o paciente é o que faz ter o melhor resultado. Sabe que eu sempre digo, Josi, para os pacientes que assim, para você ter uma fertilidade saudável, você tem que estar muito saudável. É do básico, né? É no básico que se começa. E não tem como, eu não tenho resultado, eu não consigo ajudar de fato se a gente não tiver uma nutrição adequada e especializada com este olhar. Porque eu sempre digo assim, não é qualquer dieta que é igual para todo mundo. Exato. Você atende casal também? Sim. Até porque a gente sabe, né, que um embriãozinho é 50% masculino e feminino. Então a gente precisa sim olhar os dois. Hoje eu só atendo homens que estejam neste foco de reprodução, né? Mas sim atendo. E normalmente vem a mulher consultar, né? Sim. E aí ela vem primeiro, né? Vem primeiro. Aí eu começo a perguntar como é que é isso, como é que tá o marido, aí elas mandam os exames, aí ela diz, ele não vai querer vir. Aí eu convido ele a ser um ouvinte da consulta, para que ele possa, entendendo a parte dele. Então é muito legal porque é uma construção, né? Sabe que hoje os meus diagnósticos do consultório, assim, eu tenho muito, mas muito diagnóstico masculino. Masculino, né? Eu tenho pacientes com pequenos ajustes e tá ok. Tireoide, ajuste vitamínico, mudança de estilo de vida. E ela já fica muito bem. E os homens bem complicado. Por quê? Porque os homens se cuidam menos na minha avaliação. Assim, na minha observação, eu acredito que eles procuram menos médicos. E tem algo no masculino que isso é muito do masculino, eu acho. Eles são muito introspectivos, né? Eles guardam muito, a gente é mais falante. E também tem um outro ponto, né, Melina? Que normalmente a mulher, vamos engravidar. Quem vai na médica? A mulher na ginecologista. Mas o homem não vai ao urologista, né? Meio cultural. É cultural. E aí o que acontece? Depois de um tempo de tentativas e erros, ou não, vamos falar diferente, aí que o homem vai ser olhado, né? E aí eu falo, a gente perde esse time, né? Esse tempo que poderia ter sido otimizado se o homem... Não, então vamos lá.
vamos juntos, é um projeto nosso. É um projeto Né? dos dois, eu sempre Exato. digo, né? E sabe o que tem acontecido muito, assim, na minha clínica e com o tempo? As pacientes, elas já estão vindo se preparar, não só, ó, 2, 3 meses Legal isso. tentando, assim, né? Seu sonho de consumo, E né? é o sonho de consumo. Eu tô conseguindo ter mais pacientes assim, de vir e vem os dois, né? Ai, bom. E aí eu já mando os dois para Nutri, porque assim, muda completamente o resultado quando eu tenho esse casal que tá realmente fazendo uma avaliação com a nutrição e que a nutrição vem junto, é que é assim, você começa a se cuidar, você começa a comer melhor, você começa a ter uma necessidade de se mexer mais. Aí tu se exercita e vem tudo junto, né? Aí vem atividade física, aí a Nutri fala que tem que se exercitar, aí a médica fala que tem que se exercitar. Bom, vamos nos exercitar. Vamos lá. Aí a Nutri já fala do sono, já fala da qualidade do intestino e tal. Aí o médico também, aí eles começam, não, mas parei, os dois estão falando, aí a gente fica, né? Fortalece, juntos, né? Mas sabe o que eu gosto de falar, Melina? Que para o corpo é a forma que eu explico para minha paciente, né? Porque às vezes a gente também, quando está nesse processo de infertilidade, a gente se questiona, poxa, mas eu sou saudável, né? Por que eu não engravido? Ah, aquela minha amiga bebe demais, ou não se cuida, ou é obesa e engravida, e por que eu não engravido? E aí eu sempre gosto de explicar assim, que para o corpo a fertilidade ela é secundária. Então ela vai fazer o teu coração bater, vai fazer o fígado funcionar, todo o restante. E se isso não está alinhado, não vai acontecer uma gestação. Então a gente precisa estar um pouquinho acima do saudável. Ah, faz sentido. Então acho que é uma forma de a paciente entender e também não se sentir culpada, né? Ou não se sentir inferiorizada, né? Também, Por que eu tenho dificuldade e a minha vizinha obesa, fumante, tem 10 filhos, né? Exatamente. Como que a gente explica É que tem isso, coisas né? que a gente fala que não tem resposta quando se fala de saúde, né? Mas que a gente pode melhorar esse prognóstico, pode. Muito, né? E assim, eu ia te perguntar, como é individualizado isso, né? Porque cada paciente nossa, por exemplo, assim, claro, como no teu caso, tiveste essa situação, de repente tu teve essa situação das trompas e não tinha um tratamento naquele momento para fazer essa desobstrução, enfim. Mas tem paciente que tem baixa progesterona, tem paciente que tem baixo estrogênio. Me conta se a nutrição consegue, assim, fazer isso com alimentos, ou tem muita questão da suplementação, que eu quero muito que a gente fale sobre isso também. Me fala um pouquinho. Claro, como nutricionista eu advogo a dieta, né? A alimentação. E é porque eu falo, não adianta a gente ter o melhor suplemento do mundo, até porque o que eu vejo hoje? As pacientes já chegam com a autossuplementação, né? Então elas chegam polissuplementadas e aí você vê que ela não tem resultado. Então eu falo, ó, vamos arrumar a casa, a base é a alimentação, e aí a gente vai colocar o suplemento que a dieta primeiro não alcança, né? Então o que a dieta não alcança, o que o teu corpo está digerindo e absorvendo, e aí a gente organiza com a suplementação. E até porque tem ativos hoje que a gente não tem na dieta, né? Então, mulher com envelhecimento ovariano, mulher com endometriose, mulher com ovário policístico. Então a dieta a gente ajusta a cada mulher, mas a suplementação ela vem para dar aquela, eu brinco que é o cereja do bolo, mas vem para dar aquele up, né? Que a gente não consegue fechar com a dieta, ou até fecharia, mas levaria muito tempo, né? Então, por exemplo, vitamina D, a gente sabe, hoje a gente trabalha em caixas, a gente não se expõe ao sol, né? Então é muito difícil ter uma vitamina D adequada. Ou você pede para o paciente, se exponha, mas quanto tempo vai levar? Como o corpo vai... Então tem que ter uma suplementação adequada. Tu sabe que hoje os nutris não têm essa possibilidade, mas a gente como médico pode fazer injetável, né? Isso, exato. E é incrível a velocidade dos resultados, né? Que é essa medicina integrativa, que é juntar a medicina funcional, né? Eu acho que nós profissionais, quando a gente realmente quer resultado para o nosso paciente, a gente tem que se abrir ao novo, com base científica, com segurança, mas se abrir, né, se aliar a colegas. Nossa, meus resultados mudam completamente quando eu tenho você. Eu nem trabalho mais sem Nutri hoje, não há possibilidade. A minha paciente que lute, que vá gostar das minhas Nutri, porque não tem como. Eu não consigo, porque é o que eu digo, eu não vou conseguir te ajudar. Essa parte aqui não é comigo. Eu não sei o que você pode comer, como, por quê, quando. Você precisa de um profissional. E aí eu começo com a minha suplementação e bem assim, de uma forma um pouco mais rasa, se eu sei que ela vai na Nutri. Se não, claro, eu acabo ampliando um pouquinho, né, a minha prescrição. Mas o que me choca às vezes, eu queria trazer aqui, que é uma coisa importante. Eu já tive casais com situações, homens principalmente, que estavam suplementado errado.
Sim. que estava suplementado demais, quantidade e errado, com sobrecarga de fígado, né? Perfeito. Aí tive que passar para Nutri detoxificar, Tudo. para ajustar. Isso acontece, chegar Sim. paciente assim? Sim, é isso que eu estava te falando das mulheres, mas o homem, muitas vezes, por não querer ir, a mulher diz assim, eu tomo, você toma. Toma também. Eu tomo, você toma também. E a gente sabe hoje que, por exemplo, vamos dar exemplo de um nutriente para exemplificar, o zinco no homem, ele é extremamente importante para a saúde espermática, só que se o homem tiver zinco demais, não é interessante. Sim. Ou seja, nem 8 nem 80. Então a gente precisa avaliar. E aí outra coisa que eu acho que aqui é um alerta, suplementação não é para o resto da vida, né? Então eu vou na Nutri, eu vou na médica, e aí eu vou usar por 6, 7, 8 meses, 1 ano. Aí o paciente chega pra gente, quanto tempo você está usando isso? 1 ano. Aí você vai ver uma B12 extremamente alta no suplemento. Aí eu falei, e quanto tempo faz que você faz o exame? Eu não fiz mais exames. Então, primeira coisa, você para tudo, vamos fazer o exame para ver como é que tá. Tá, mas você come isso? Não, eu como. Aí fica uma sobrecarga. Excesso. Então, claro, existe sim a necessidade da suplementação, mas por quanto tempo, para quê, qual a finalidade, né? Então, acho que é isso. E, gente, quando a gente fala em individualizar, não é porque a gente está vendendo o nosso peixe e a gente quer que o paciente venha no nosso consultório. É necessidade, né? Isso é uma coisa que tem que pontuar e é um alerta. Porque você poderia estar mais fértil e nem precisar de ajuda se você tivesse, pelo menos, passado por uma avaliação básica antes. Exato. Que aí vai ser prescrito para você o teu tratamento, para o teu marido o teu tratamento, né? E aí aquilo tem muito mais chance de dar resultado com saúde, com segurança. Exato. Porque o pessoal vai para a internet às vezes, que é muito legal, né? Sim. Aqui a gente não está falando em doses, a gente está falando de algo mais amplo. Mas às vezes a gente posta alguma coisinha, tal vitamina é legal e tal. E aí o pessoal vai tentar fazer sozinho isso, né, Josi? Sim. Gente, é um perigo esse negócio. Não, é claro que hoje, às vezes, na ansiedade, né, das mulheres, eu sempre falo que tudo que a gente faz é com o intuito de acertar. Claro. Né? A gente não faz para não errar, para errar. Claro. Mas muitas vezes, eu vi que tal coisa, tal suplemento, eu vou falar da vitamina D. Vitamina D é ótimo, então vou começar com, sei lá, uma dose de 5 mil. Mas será que você precisa? E né? por quanto tempo? E por quanto tempo? Então, acho que na ânsia de querer fazer o mais rápido possível, porque hoje a gente sabe, né, Evelina, quem mais procura a gente para fertilidade são mulheres que postergaram a gestação. 39, 40, enfim. Então, acaba se assustando com isso e enquanto eu não consigo ir na médica, enquanto eu não consigo ir na Nutri, eu já vou fazendo isso. Sim. Só que é uma grande questão que é um perigo, né? Então, eu acho que esse é o cuidado que tem que se ter, assim, o que eu vou usar, por quanto tempo, tem que ter muito cuidado. Muito critério e lembrar que você vai estar investindo. Eu sempre digo, olha, quando você contrata, vai no médico, faz uma avaliação, vai na nutricionista para fazer um tratamento, você está investindo em você. Tem começo, meio e fim. Né? Não, principalmente, gente, não dá para qualquer tratamento de qualquer coisa, não se usa suplemento ao infinito e além. E outra coisa, né, que eu acho que é isso que a gente... Qual é o grande foco do cuidado para a fertilidade? É uma gestação que vem logo ali, né? Exatamente. Aí eu brinco que o pré-gestação é para encher os potinhos, né? Para deixar essa mulher bem nutrida. Mas tem coisas que se estão demais, não podem na gestação, ou alguns suplementos que nem devem ser usados na gestação, né? Vamos dar um exemplo aqui, que é uma das coisas que a gente vê hoje super sendo suplementada, é resveratrol, né? E aí, para endometriose, que é maravilhoso. Maravilhoso. Mas uma gestante não pode usar, né? Aumenta risco de aborto, falha de implantação. Só que elas, né, vou continuar. Então tem que ter muito cuidado. Eu já tenho no consultório até falado, olha só, quando você engravidar, tu para tudo, Isso aí. né? Às vezes eu pontuo alguma coisa, este aqui nem pensar quando engravidar, mas assim, tu para tudo e já marca pra gente reavaliar. Algumas coisas a gente troca a marca, dosagem, né? Isso. No pré-gestacional para a gestação. Isso. Me fala assim, mais ou menos aqui, tu acha que 3 suplementos assim que não podem faltar de forma alguma, que seria para os dois, assim, Sim. né? Para uma vida saudável, mas para quem tem esse olhar para a fertilidade, assim. Vou repetir um pouquinho do que eu falei antes, que primeira coisa, o que a dieta não alcança, Certo. né? Ômega 3, coenzima Q10 e vitamina D. A dieta de ninguém alcança isso, não é? Vitamina D, a gente já falou, coenzima Q10, impossível, a gente teria que comer muita coisa e mesmo assim não fecharia, até em função daquilo que a gente fala, né, da idade da mulher, né?
de precisar, às vezes, de um estímulo maior. E o ômega 3... Né? Ômega 3 e vitamina D, gente, é algo que já está sedimentadíssimo na literatura. Não se tem que ter dúvida da necessidade. Indiferente da idade também, né? A gente sabe disso. Olha que interessante, é o que eu sempre digo. Se tu queres engravidar, se tu queres estar fértil, tu tens que estar muito saudável. Como que a gente faz para estar muito saudável? Tem que avaliar com o médico exames, né? Claro, independente para o que você quer. Para fertilidade serão exames para fertilidade, exames de imagem, exames de laboratório, mas tem que estar dormindo bem, comendo bem, se exercitando e sendo feliz, que nem eu digo. Sim, né? Porque exato. não pode pirar também, daqui a pouco tem tanta coisa que acaba que aquilo tá pesado demais, né? Me conta como é que é pra ti, porque mudou a minha vida, né? Depois que eu estudei fertilidade, e eu já comecei estudando fertilidade com as nutris junto comigo nessa avaliação. Como que é tu teres um médico alinhado contigo também? Me conta. É a melhor maravilha do mundo, né? Porque essa dupla, sabe? É muito importante. Não, isso. muito perfeito. Até porque, né, te encaminho o paciente também. Sim. E assim, a gente hoje recebe o paciente no consultório e a gente tem limitações, obviamente, não é a nossa área, mas a gente vê que ali tem aquela... E a gente fica com aquela pulguinha atrás da orelha e você diz, não pode, essa paciente não deve ter só isso, né? Ela deve ter algo mais. Como eu encaminhei uma paciente para a Melina, que eu disse, Melina, tem algo mais aqui, dá uma olhadinha. Então a gente se complementa, né? Então assim, eu não entendo sobre... Eu olho as imagens quando elas mandam, né? Mas você sabe o que precisa. Na verdade é aquela coisa do feeling, de sentir que falta algo mais, precisa de um diagnóstico. E repito aqui, porque eu também falo isso em aula para as alunas, nutricionista não dá diagnóstico, lembrando disso. E a gente precisa do médico para dar esse diagnóstico. A gente tem os exames ali, aí você vê, às vezes, né, Melina, muita paciente com anticorpos tireoidianos alterados, e aí você pergunta, você recebeu algum diagnóstico? De quê? Não, é porque aqui tem, esse exame. Então, quem te solicitou esse exame? Então, olha só, vamos conversar com a médica, isso pode ser, né, uma tireoidite de Hashimoto, quem sabe você conversa com a médica de novo. Claro, a gente não pode, a gente vai ajudar na conduta, mas, obviamente, precisa de um diagnóstico que é médico. Mas esse alinhamento da dupla médico-nutri, sabe? Falar a mesma linguagem, né? Prescrever a mesma linha de suplemento, né? Ter a confiança de que aquele médico vai passar a paciente bem investigada. Ter confiança que eu vou passar minha paciente e ela vai estar realmente com um suporte, com essa visão funcional, integrativa, né? Tem essa questão toda de saber que também você vai fazer aquele reforço do exercício físico, né? Cuidar do sono dela, porque aí quando você alinha esses dois, né? E traz o marido, gente... Aí as coisas já acontecem. É só a gente postando positivo. Eu adoro quando eu acompanho ela. Falo, mais positivo. Eu falei, não sou só eu que faço isso, gente. Não, a gente parece que engravida junto, né? Engravida junto. Gente, elas chegam, que às vezes elas ainda vêm fazer o pré-natal comigo. Eu ainda faço, né? Eu acompanho também. E quando vê, elas vêm e eu tô que é só dente, né? Eu já tenho dente grande. Então, nossa, daí eu já dou um dentão pra fora, faceira. Porque é você ter a noção de que você cumpriu com o teu propósito de ajudar, né? Como eu falo, né? Aquela alminha lá que queria vir para aquele seio familiar, geralmente são famílias extremamente incríveis que vão dar uma vida de amor para esse bebê. Eu já fico realizada, assim, que é isso. Mas sabe que eu sempre falo que o que mais me move hoje para trabalhar com fertilidade, e eu digo que a maternidade mudou a minha vida mesmo, né? É a gente poder fazer outras famílias sentirem aquele amor de mãe que não tem... Eu chego a me arrepiar. E minha filha tá aqui junto. Lindona. Chego a me arrepiar, porque assim, é um amor que a gente não desconhece, né? Tem o amor da mãe, do marido, do companheiro, da vida, das coisas que a gente vive. Mas o amor de mãe não tem preço. Então, assim, a gente poder proporcionar isso para uma família que deseja muito isso, assim, olha, é impagável. Eu sempre digo, o trabalho da gente, todo mundo tem que ser pago pelo seu trabalho, faz parte, claro. Mas de fato, tem coisas que você sabe que tu ajudou, mas é Deus que proporcionou no fim, mas tu foi instrumento, eu fico arrepiada também. Trabalhar com isso é o melhor trabalho do mundo. É o melhor trabalho do mundo. Eu achava que fazer obstetrícia era o melhor trabalho do mundo, porque tu pensa eu fazer as duas coisas, né? Nossa, aí eu acho realmente impagável. Impagável. Eu não, elas me convidam para o aniversário de um ano, lá não sei onde eu vou, porque aquele bebê é meu também, não quero saber, né? Eu falo, olha meus filhotes. Porque né? É algo assim realmente...
que você sente Deus de verdade junto contigo, né? Fazendo aquele movimento. Então, tem preço? Tem, a gente tem que receber pelo nosso trabalho, mas para nós, a gente tá fazendo aquilo assim, ó, não, aquela sensação não tem preço. E dá certo, né, Josi? Dá. Eu queria tanto gravar esse episódio, porque assim, eu gravei um episódio com 2 pacientes que eu ajudei muito, assim, casos Ai, que lindo. difíceis, né? Uma delas estava grávida, Sim. a outra contou toda uma história dela, parecia que ela estava fazendo propaganda para mim, não foi combinado, querida, porque elas ficam apaixonadas por essa ajuda, foi né? transformada. Exatamente, eu consegui ajudar ela realmente a Que conquistar. Né? Mas eu queria muito trazer profissionais que trabalhassem comigo falando sobre, porque a gente vê todo dia essa possibilidade. Tem pacientes que não vão conseguir, que vão precisar de fertilização? Tem, mas a gente vai preparar para que não tenha perda, para que tenha muito mais chance de dar certo essa fertilização. E muitos casos que a gente vê, né, Melina, que vêm com a gente para se preparar para a reprodução e engravidam, né? No caminho, né? No caminho. Muito legal. Então, esses dias eu peguei um caso que nem eu acreditei que ela chegou para mim e em 20 dias ela tinha a reprodução. Ai, meu Deus. Ela ia fazer a coleta de óvulos e aí eu falei para ela, bom, 20 dias, vamos lá, vamos trabalhar com o tempo que a gente tem, né? Você vai estar 1% melhor a cada dia, 20% melhor. Foi a coleta, não teve nenhum embrião. E ela tinha uma endometriose extremamente profunda, super complicada e super sintomática. Quando ela veio, depois da FIV, ela já estava melhor de sintomas no sentido da endometriose. Sim. Falei para ela, bom, vamos agora fazer a manutenção dessa endometriose até você decidir o que você quer, porque realmente mexe com a gente. Sim. Terminei a consulta com ela, passou aí um período, ela estava para menstruar, me manda uma mensagem, Josi, não menstruei. Aí eu falei, ué, o que aconteceu? Será que foi da FIV? Não, tô grávida. Meu Deus. Sendo que tinha feito reprodução, não tinha um embrião e aí eu sempre brinco que um positivo não garante nada, né? Sim, não aí ela garante fez nada, ultrassom, tudo. Agora ela já consultou semana passada comigo, tá com 8 semanas. Show. Então tá maravilhosa. Então, Sim. assim, é um caso que a gente diz, poxa, e a gente também às vezes não acredita no nosso poder, mas passou pela reprodução, não teve nenhum embrião, como vai engravidar espontâneo? Sim. Aí ela disse, Josi, como que eu engravidei? Eu disse, você estava mais preparada? Né? Então é o corpo que às vezes precisa de tempo. E de olhar, né? Desse olhar que é da saúde de dentro para fora. Nutrição nada mais é do que você tá com saúde de dentro para fora. Perfeito. Né? E assim, isso a gente consegue em 3 meses, né? Eu assim, Sim. bem feito, casal Bem feito. dedicado, né? Tem casais consegue. meus e não passa de 6 meses, é 3 a 6, que também a gente não fica enrolando, não tem porquê. Só que o casal dedicado, não, a gente não faz milagre sozinha, né? Eu falo. É nós com o nosso trabalho, a paciente, o casal dedicado e Deus, né? Sempre tem que ter esse tripé. Tem que ter fé, né? Eu falo sempre, fé tem que estar sempre junto. Tem que a gente muito até conectado. porque, se a gente se der conta desse processo todo de infertilidade, o que a gente menos tem é controle, né, Melina? Ah, total. E aí eu vejo na nutrição e no cuidado médico o controle que às vezes elas querem. Então vamos controlar o que é controlável, né? A atividade física, a alimentação, fazer os exames, voltar com o profissional. Esse é o controle que a gente pode ter nesse momento. Porque a vida é feita de esperas, né? E sabe que as mulheres têm essa característica de querer controlar tudo, né? E quando elas estão no controle, as coisas não saem às vezes como tem que ser. Por isso que eu sempre pontuo demais lá na minha consulta, na minha fala no Instagram. E aqui já tive um episódio sobre fé, sobre energia feminina, né? Tem que estar tudo alinhado, por isso que eu gosto muito hoje de misturar toda a medicina que eu já aprendi até hoje, a integrativa, junto com a minha medicina de formação. Por quê? Porque a gente precisa entender que somos um ser, assim, com amplas características e necessidades. É isso aí. Tem que estar tudo alinhado, porque a gente é um lugar que vai chegar uma bebê, que vai crescer um ser vivo, a gente é uma casa, que nem eu falo às vezes. Para esse bebê chegar tem que estar tudo o mais alinhado possível. Não existe perfeição, a gente não quer perfeição de ninguém, mas o mais alinhado. E a fé, atividade física, comer direito, dormir direito e ser feliz, que nem eu digo. Exatamente. Né? É o bebezinho, ó, essa casinha aí tá boa, eu acho que eu vou chegar. Vou chegar né? e vou ficar. E vou ficar. Ai, linda, eu quero te aqui. agradecer muito, muito, muito. Eu acho que a mensagem que eu queria passar foi passada. Por favor, sigam esta moça. Como é que é teu arroba?
@Josiane Catafesta. É sobrenome mesmo, hein? É. C-A-T-A-F-E-S-T-A, porque todo mundo acha que não é. Então é sobrenome mesmo, tá lá, a gente vai colocar aqui no vídeo depois. Muito obrigada pela tua contribuição, foi uma honra ter você aqui comigo, obrigada. E pessoal, fiquem à disposição para nos procurar também no nosso Insta. Espero que a gente tenha conseguido passar essa mensagem. Exato. Então vejo vocês no próximo episódio, até lá.